Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto de vocês, junto de cada um e cada uma de vocês. Quero agradecer a AMA São Bento, agradecer a Prefeitura Municipal, enfim, agradecer a toda a equipe do projeto, a Hanna, o Klaus, Cíntia, a Kelly, toda a equipe pelo convite. E espero contribuir um pouquinho com o projeto, contribuir um pouquinho para as reflexões a partir da educação ambiental. Então, é um projeto de educação ambiental e a educação ambiental é a minha paixão. Eu trabalho com isso já há mais de 20 anos. Poderia falar um pouquinho mais, há mais de 20 anos. E a gente vê o quanto a educação ambiental é capaz de transformar, o quanto a educação ambiental é importante para o nosso dia a dia, para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui na intenção de contribuir com as reflexões de todos e contribuir com o projeto. Bem, então eu vou começar falando um pouquinho da Política Nacional de Educação Ambiental. Mas antes disso, eu só vou pedir, por favor, Cíntia e Kelly, me avisarem quando faltar 5 minutos, para eu não ultrapassar meu tempo, tá bom? Então, só para contextualizar um pouco, vou trazer a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, o Brasil tem essa política desde 1999, ela foi instituída por uma lei federal, e a gente tem essa política que está completando agora 25 anos. Na semana passada eu estava em Brasília, lá no Senado Federal, porque a gente estava celebrando os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Foi feita uma avaliação para verificar os avanços e retrocessos, os desafios dessa política, o que a gente precisa e qual a importância dessa política para a gente enfrentar a crise socioambiental, para a gente enfrentar as mudanças climáticas que já estão aí, a emergência climática, o novo regime climático que nós estamos vivendo e o quanto essa política é importante, é necessária e está posta desde a década de 70 como elemento fundamental para que a gente enfrente essa crise ambiental, crise climática, enfim, são várias crises e a educação ambiental pode contribuir para isso. E aí a gente tem, então, essa política, ela tem um órgão gestor, que é formado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação. Essa política, ela foi inspirada, teve um tratado que inspirou a política. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela bebe numa fonte, e a fonte dela, de inspiração, é este Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um tratado que foi elaborado por mais de 100 países durante a Rio 92. Então, teve a Rio 92, aqui no nosso país, que foi uma conferência da ONU sobre meio ambiente, e durante a conferência da ONU sobre meio ambiente, a sociedade se organizou e elaborou esse tratado, que é um tratado que inspira as políticas públicas de vários países, então de mais de 100 países. E o Brasil é, então, também signatário deste tratado. Este tratado traz como princípios básicos da educação ambiental a criticidade, a solidariedade, a cooperação, a formação, a teoria e prática. Então, a gente precisa que a teoria e a prática caminhem juntas. A gente precisa que a ação e a reflexão caminhem juntas. A gente precisa pensar no local e global, porque uma coisa influencia a outra, Então, o
o ar que eu respiro aqui pode ser influenciado pelas queimadas na Amazônia, no Pantanal e vice-versa, né? Então é sempre um local influenciando o global influenciando o local. Então este tratado traz várias recomendações do que nós precisamos fazer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, cidadão, cidadã, mas também enquanto poder público, setor privado, comunidades. Então o tratado ele é importante e ele pode ser acessado e seguido não só pelo poder público, pelo governo, mas por cada um de nós. Nós temos políticas públicas de educação ambiental em todas as esferas governamentais, na esfera federal, estadual, municipal e também em outros âmbitos. Então a gente pode ter políticas públicas de educação ambiental a partir de um comitê de bacia, como é o que está acontecendo aqui, né, exemplarmente. A gente pode ter políticas de educação ambiental a partir de uma unidade de conservação, a partir de uma comunidade, de um coletivo educador. Então são várias políticas que nós podemos ter num território, numa bacia hidrográfica, e é importante que essas políticas conversem, se dialoguem, se interajam. E aí eu vou trazer agora, mais especificamente, um instrumento de política pública de educação ambiental, um instrumento que vem sendo utilizado em várias políticas públicas em âmbito federal, estadual, municipal e também de bacia hidrográfica, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Quem atua em escola conhece bem, né, um PPP. E agora o que eu vou falar é de um PPP fora da escola. Então, como que a gente pode trabalhar, né, um PPP, um projeto político pedagógico, no âmbito de uma bacia hidrográfica, ou de uma comunidade, de um município. E aí, o PPP ele vem fortemente, né, aí nas escolas, principalmente a partir da Constituição Federal de 88, que trouxe a importância da autonomia das escolas, da emancipação, dos processos democráticos, né, de acontecer dentro da escola o planejamento pedagógico, a partir então desses valores, desses conceitos democráticos, participativos, de solidariedade, de cooperação. E aí, como que isso então acontece fora da escola? Né? Como que a gente faz um PPP, um projeto político pedagógico que não é escolar? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Aqui então, só para a gente pensar um pouco, né? Se a gente separar as palavrinhas, então, o projeto político-pedagógico, se a gente começar a pensar separadamente, já dá para a gente ter uma noção. Então, o projeto, né, aquela ideia de sonho, de visão, de futuro. Aí, se eu pensar no político, que muitas vezes é uma palavra que as pessoas às vezes não gostam muito, porque já relacionam a coisas não muito boas, mas a palavra político tem um sentido, um significado muito importante na educação ambiental, dentro de um PPP, porque o político na educação ambiental, no PPP, né, nos processos educativos, significa justamente o cuidado com uma cidade, o cuidado com a comunidade, né, é a cidadania, é a gente exercer essa cidadania. Então esse político, ele é muito significativo e a gente precisa trabalhar as coisas boas dessa palavra. E o pedagógico, né, vai se relacionar diretamente com as técnicas pedagógicas, com a metodologia, com as vivências, as experiências pedagógicas, educativas, metodológicas que a gente tem que ter, né, num processo educador ambiental. Aqui, só para ilustrar um pouquinho,
são alguns marcos, onde que surgiu o PPP na educação ambiental, né, fora da escola. Então, a gente começou a utilizar o PPP como um instrumento de política de educação ambiental desde 2003, 2004, quando o Ministério do Meio Ambiente lançou o Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais. Então, de âmbito nacional, começaram, né, os educadores, formadores começaram a ser formados para atuarem em educação ambiental. E aí, neste programa, foi lançado o PPP como um principal instrumento, um instrumento que possibilitaria organizar a sociedade, que possibilitaria planejar de forma participativa, de forma educativa, para sonhar juntos e construir juntos, realizar sonhos de forma concreta, né? Então, o PPP foi passando aí por vários momentos especiais na política pública de educação ambiental, e hoje o PPP ele é um dos principais instrumentos de políticas públicas de educação ambiental que a gente tem no país. Eu vou mostrar alguns exemplos. Mas, só para situar um pouco mais, né? Então a gente pode ter projeto político-pedagógico para um município, para uma unidade de conservação, para uma bacia hidrográfica, para uma comunidade, para uma instituição. Então a gente pode utilizar este instrumento para diversos territórios ou instituições. O PPP, normalmente, ele é organizado em 3 eixos. Um eixo que é conceitual, que a gente traz os sonhos, a gente traz as concepções, os valores, as diretrizes que embasam as nossas ações, as diretrizes que vão embasar a nossa caminhada, a nossa jornada. Aí a gente tem o eixo situacional. No eixo situacional, a gente vai trazer a realidade do território ou dos territórios. Então, a gente vai trazer no situacional quais são os problemas socioambientais, quais são as potencialidades, os desafios. Então, a gente vai trazer uma leitura crítica da realidade do lugar. E o eixo operacional, ele vai colocar o pé no chão. Então, o que nós precisamos fazer para resolver os problemas, para melhorar o que não está bom e aproveitar aquilo que já acontece de bom. Então, o eixo operacional ele vai trazer um plano de ação para a gente materializar aquilo que a gente está sonhando, para a gente resolver aquilo que está incomodando e que precisa ser enfrentado. Então, é mais ou menos assim que é organizado um projeto político-pedagógico. E aí eu vou mostrar alguns exemplos, né, de PPP que já foram realizados pelo Brasil e que eu estive à frente, que eu estive no processo de construção. Então, eu começo com esse daqui, que é o PPP do Ministério do Meio Ambiente. Então, em 2014, o Ministério do Meio Ambiente resolveu, decidiu construir o seu próprio PPP, olhar para dentro dele mesmo e verificar como que a educação ambiental poderia ser fortalecida ali no seu âmbito. E aí, todas essas instituições que são vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente se envolveram, participaram, da construção e de todo o processo. Aqui é um PPP do Parque Nacional do Pau-Brasil. É uma unidade de conservação que fica lá em Porto Seguro, na Bahia. E aí foi feito um PPP, para resolver, para olhar para aquela realidade, para verificar quais eram os problemas, quais eram as coisas boas, as necessidades, os atores, as pessoas, as instituições que estavam ali relacionadas
com aquele parque nacional. Então, foi construído um PPP, reunindo a comunidade, reunindo o poder público, reunindo a diversidade de atores do parque, do entorno do parque, para discutir e construir esse PPP. Então, foram feitas várias ações, processos de formação, processo de diagnóstico, cursos, pequenos cursos, vídeos. Então, são várias ações para a gente chegar, né, no PPP. Aqui um outro exemplo, né, de PPP foi lá na RDS. RDS é Reserva de Desenvolvimento Sustentável, lá no Pará. Então é uma comunidade ribeirinha, né, envolve aquelas comunidades, né, que vivem em palafitas. E aí foi construído o PPP, então, com essa comunidade, onde a gente ficou durante um ano percorrendo casa por casa da comunidade, tudo de barco, né? Porque lá a gente só chega de barco mesmo, para conhecer quais eram os problemas. Então foram feitas várias ações, foram feitas rodas de conversa, palestras, formação, entrevistas com moradores antigos, né? Para a gente conhecer a história daquele lugar, registrar a história daquele lugar, valorizar aquilo de bom que acontece, né, no lugar, mas também saber quais eram os principais problemas daquele lugar, o que precisava ser mudado naquele lugar, o que podia ser melhorado, né, mas aproveitado também. Aqui só um trechinho, né, para a gente sentir um pouquinho de como que foi. Então, o PPP fortalece a nossa reserva, o nosso povo, as nossas relações, pois é a primeira vez que temos a oportunidade de escrever a nossa história, dizendo o que pensamos, o que sentimos e como e como vivemos aqui na Amazônia, da potência, só de imaginar que outros saberão de nossa existência e luta. E aí, esses bolos, né, eu trouxe para ilustrar um pouquinho, que foi a comunidade que fez os bolos. E todo o bolo que eles fizeram, eles desenharam PPP, sonhos, ações, né? Então eles captaram, internalizaram o que significava aquele processo e quiseram demonstrar isso numa festa de celebração quando o PPP ficou pronto. Então foi uma festa na própria comunidade, né? Organizada pela própria comunidade. Aqui é um outro PPP que aí já foi gigante. Então a gente teve, né, esse PPP lá na Amazônia, de uma comunidade mais ou menos pequena, né? E um PPP da zona costeira e marinha do Brasil, envolvendo 17 estados do Brasil, né? Então, um PPP que foi, né, todas essas instituições envolvidas, realizadoras, Ministério do Meio Ambiente, a GIZ, né, que é a agência do Banco Alemão aqui no Brasil, a ANPEA, que é a instituição que eu represento aqui hoje, o ICMBio, enfim, várias instituições para construir como realizadoras, né, para construir esse PPP e colocar em prática. Porque o PPP tem um momento de construção, aí a gente constrói e tem que pôr em prática aquilo que foi construído, né? Porque a gente faz um plano de ação e aquele plano de ação tem que ser colocado em prática. Então o PPP ele nunca morre, ele é vivo, ele é dinâmico, né? Então são vários momentos e por isso que é importante vários atores envolvidos, instituições se comprometerem com este PPP para que ele de fato não fique só no papel. Então, gente, um projeto político-pedagógico, ele envolve várias ações de educação ambiental. Ele envolve mobilização, diagnóstico, comunicação, formação, articulação institucional e comunitária, envolve pesquisa, monitoramento e avaliação, enfim, ele envolve várias coisas, né? Ele é um processo educador, um
projeto político-pedagógico não é só um documento. Eu costumo dizer que ele é um movimento e não um monumento, né? Então, por isso que a gente tem que ter isso em mente. E aí vocês podem estar se perguntando, mas PPP e Plano de Educação Ambiental é a mesma coisa? Depende. Então, qual seria, né, a diferença de um plano de educação ambiental e de um projeto político pedagógico de educação ambiental? Então, existem diferenças e existem conexões. Quando a gente pensa em plano pedagógico, né, ou plano de educação ambiental, a gente pode ter simplesmente um conjunto de ações, né, que a gente quer pôr em prática, que são importantes e que a gente precisa realizar. Então, é um plano e a gente vai planejar e construir que ações nós queremos realizar e vamos realizar. Quando a gente pensa em PPP, a gente está pensando num processo educador ambiental, num processo que aprofunda as relações, num processo que chama toda a comunidade, como aqui presente, para se envolver, para ajudar a construir, para entender o que a gente está construindo, para apontar quais são os problemas do lugar, para apontar quais são as coisas boas do lugar. Então, um PPP, o plano, ele está dentro do PPP. Agora, nem sempre um plano vai conter o processo maior que é feito num PPP. Então, dá para entender um pouquinho a diferença, né? Então, o PPP ele é muito mais amplo. E por que será que me convidaram para falar, né, de PPP aqui, né, na construção do Plano de Educação Ambiental das bacias hidrográficas da Serra da Mantiqueira? Porque, embora o nome seja Plano de Educação Ambiental, a metodologia que está sendo utilizada nesse projeto é de um PPP. Então, e eu fico muito feliz por estar aqui neste momento, né, podendo falar sobre isso, porque é um compromisso, né, desde o início que o projeto foi elaborado pela ANA, São Bento, né, por todos que se envolveram na construção do projeto, já pensaram numa metodologia que é justamente uma metodologia de PPP, que é aprofundada, que é formativa, que é para empoderar, que é para emancipar, né, que é para fortalecer as pessoas que moram, que vivem nessas bacias hidrográficas. E a gente precisa dessa educação ambiental que fortalece. Então, a gente não precisa apenas de um plano, que é algo, né, mais estático, né? A gente precisa de uma metodologia que aprofunda, que faz educação ambiental ao construir o plano. Então, a gente vai muito além. Então, isso significa que a gente, né, o que o Paulo Freire dizia, tem registrado, né, nós precisamos transformar o nosso discurso em prática. E o PPP é para isso, né? A gente precisa sair do discurso, a gente tem que ser coerente. Não adianta a gente falar que precisamos enfrentar as mudanças do clima a partir da educação ambiental e aí não fazer uma educação ambiental com todos os valores, com todos os princípios que precisam ser trabalhados, né? Então, nós temos que ser coerentes com o nosso discurso. A nossa prática, né, tem que ser a mesma que a nossa fala. Então, gente, eu paro por aqui. Era só mesmo para trazer algumas, né, reflexões, algumas informações sobre o PPP. Eu quero destacar também que eu fico muito tranquila em falar aqui, porque as pessoas que estão à frente desse projeto, como a Hanna, o Klaus, são pessoas, né, de alto gabarito e tem juntos, né, a Cíntia e a Kelly, que são especialistas de educação ambiental, especialistas de PPP. Então, é muito bom poder falar num projeto como esse, e é muito bom ver esse auditório cheio, porque demonstra o compromisso das pessoas, dos moradores dessas bacias,
com o projeto, com a educação ambiental e com essa necessidade que nós temos de enfrentar os problemas socioambientais, os problemas climáticos que podem atingir a cada um de nós a qualquer instante, né? Nenhum de nós está livre disso. Então, muito obrigada, Hannah, Klaus, Cíntia, Kelly e a cada uma de vocês.